Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós trazemos um abraço fraterno dos que fazem a Associação Espírita Leopoldo Machado em Campina Grande, aos irmãos desta casa. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui nessa casa tão aconchegante, tão vibração tão amorosa, tão positiva, tão gostosa. Então, para nós será sempre uma alegria. Nós escolhemos o tema Jesus e suas parábolas, porque nós sabemos que naquelas verdades estão embutidas verdades que nós, os homens comuns, ainda não alcançamos. Os discípulos perguntaram: por que ensinas por parábolas? E ele respondeu: porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não compreendem. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Nós entendemos que as parábolas do Cristo, cada um recebe e sente e vê conforme a sua capacidade de sentir, de ouvir e de ver. Se a minha capacidade, vamos dizer, de entendimento é 10, eu só entendo das parábolas 10. Se a minha capacidade de sentir é 100, eu tiro das parábolas aqueles 100 que eu sou capaz de concordar. Se for 1000, eu tiro os 1000. É por isso que Jesus diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Daqui a 1000 anos, quando nós lermos essas parábolas, teremos dela um entendimento compatível com a nossa capacidade de ver, de sentir e compreender. Então, Jesus adotava esse método de ensino, né? Ele tinha por hábito, diz os estudiosos, quando ele encerrava suas atividades no final do dia, fechar a carpintaria e subir lentamente as encostas rochosas de Nazaré, que dava para uma visão muito ampla do vale do Hebron, né? Das planícies de Naphtali e de Zebulon. Ele ali se sentava naquelas pedras cinzentas e, olhando na direção do sul, ele via o Rio Jordão cortando as planícies lá longe, né? Onde mais tarde ele se encontraria com seu primo João, que batizava e pregava nas águas do Jordão. E Jesus, quando descia madrugada alta, que ele voltava para casa, depois de longas e profundas meditações, ele dizia de si para consigo: como ensinar aos homens acerca do reino de Deus, acerca do reino dos céus que está dentro de cada um de nós? Então, ele adota a metodologia das parábolas. As parábolas, elas têm dois sentidos. Um sentido, um simbolizado, um símbolo e um simbolizado. O símbolo geralmente é uma coisa material, é uma semente de mostarda, fatos do cotidiano, é o fermento que ele dava a massa. Provavelmente ele via sua mãe fazendo o pão e colocando o fermento na massa que ele dava, e daí ele tirava sempre os conceitos, os ensinamentos, como símbolo que visava sempre um simbolizado espiritual. O símbolo era conhecido: o fermento, o grão de mostarda,
uma dracma perdida, mas o simbolizado, cada qual só alcançava de conformidade com a sua capacidade de sentir e de ver. Então, quando ele dizia o reino dos céus, e todas as suas parábolas têm por alvo, por meta, por objetivo, o reino de Deus e o reino dos céus. E aonde está esse reino dos céus? E aonde está o reino de Deus? E Jesus responde: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Não se poderá dizer, ei-lo ali, ou ei-lo acolá, porque o reino dos céus está dentro de cada um de vós. Dentro de cada um de vós. Então, quando Jesus diz assim, o reino dos céus é comparado a um campo que tinha um tesouro oculto. O reino dos céus é comparado a uma pérola preciosa. Porque quando Jesus queria falar desse reino dos céus, que estava dentro do homem, ele dá vários nomes: de tesouro oculto, de pérola preciosa, de fonte de água viva, e quem beber dessa água jamais sentiria sede. Então esse mestre, ele dá a entender que o homem tem que procurar esse tesouro que está oculto. Se está oculto no terreno, provavelmente está enterrado. E é preciso que o homem cave, é preciso que o homem o encontre, é preciso que o homem mergulhe na direção desse tesouro que está oculto. E aonde está esse tesouro? No mais profundo do ser, no mais profundo eu. E para nós espíritas, não é difícil nós entendermos isso, principalmente quando o Espiritismo divide o homem, vem nos informar quem somos, vem dizer quem somos, de que nós somos constituídos, uma vestimenta carnal próprio ao dos animais, que tem o mesmo destino, a decomposição, se decompõe. Um corpo espiritual que é uma réplica, que é um molde, que é um duplo do meu corpo físico, que guarda a minha semelhança, conforme diz Paulo. O corpo celestial guarda a semelhança do corpo animal. Se houver corpo animal, ensina Paulo, haverá também corpo espiritual. Veja que conceito avançado do apóstolo Paulo. Ele diz: se houver corpo animal, haverá também corpo espiritual. Ele não está falando só do homem, não. Se houver corpo animal, o cavalo, o boi, o jumento, o gato, o cachorro, o coelho, se houver corpo animal, haverá também um molde, um corpo, um corpo espiritual a quem a morte não mata. Então, a doutrina espírita divide o homem em três partes. Essa parte que é visível e que se decompõe, a parte que é um molde, um duplo, uma réplica, tal e qual eu, o corpo físico, que é o meu espírito, ou o meu perispírito, que sobrevive à morte. E o espírito propriamente dito, que é uma centelha, que é uma chama, que é uma chispa, que é luz. De onde vem essa centelha? A Bíblia diz: Deus é luz e nele não há trevas. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, tal e qual. Ou seja, da mesma substância, da mesma essência,
Da mesma luz que é feito o genitor divino, fomos feitos todos, nós, filhos de Deus. É por isso que Jesus diz lá, não lestes? E ele se refere aí ao Salmo 82, versículo 6. Que todos vós sois deuses, e que todos vós sois filhos do Altíssimo. Todos, não só são os que estão na igreja, não só são filhos de Deus, os pretensos donos de Jesus, não. Todos nós, principalmente aqueles que, sem classificação pela sociedade da terra, chegam às nossas portas com os olhos pesados, carregados, vermelhos, parecem brasa, como se diz numa linguagem bem nordestina, para lá de Bagdá, viajando nas drogas, batendo na nossa porta muitas vezes, pedindo um arco de pão, pedindo uma pratinha para comer qualquer coisa, pedindo um copo d'água, e a gente olha assim e se indigna e tem raiva. Aquele ali também é filho do Rei, filho do Todo-Poderoso, filho do Soberano do Universo, do Pai Criador de todas as coisas. E ele é louco por ele, por aquele filho que nós taxamos de São Drogado. Isso é um cara safado. E desclassificamos o filho do rei, que ele nem sabe que é príncipe, porque filho de rei, príncipe é. Príncipe é. É por isso que a gente gosta de coisa tão boa. Quando a gente chega num apartamento chique, que a gente se senta no sofá que não dá vontade de se levantar mais, vamos que está na hora, não demora, não está aqui, está tão bom. É próprio. Nós somos filhos do rei. Príncipe e príncipe tem direito a tudo que o castelo é capaz de lhe oferecer de bom e de luxuoso. Então, a doutrina vem nos dizer que o meu íntimo ser, essa chama, essa centelha, essa fagulha, é Deus em mim. É esse o reino de Deus dos céus em nós. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. Brilhai a vossa luz. Brilhai a vossa luz. Esse é o convite de Cristo. E que nós temos o dever de mergulhar diariamente, através do exercício da meditação, em busca dessa chama, em busca dessa fagulha. Isso é fácil. Para nós ocidentais, não, que não temos esse hábito. Para o tibetano de 10 anos é. A gente pergunta a um brasileiro de 10, 12 anos, ô menino, vai ser o que vou crescer? Ronaldinho. Pergunta a um tibetano de 10 anos, tu vai ser quando, o que é que tu quer ser quando crescer? Me iluminar. É cultural. Ele aprende isso desde pichitotinho, né? Desde pequenininho. Ele aprende que a porção íntima dele é divina. Não só dele, de todos os homens. É por isso que o hindu cumprimenta outro hindu de mãos postas, se curva e pronuncia a palavra sânscrita Namastê, que significa o Deus que há em mim. Saúda o Deus que há em mim. Jamais se pode fazer mal ao irmão, porque estamos aqui ao Altíssimo, ao Altíssimo. Deixa eu dizer. Então é necessário mergulhar no mundo íntimo, em busca dessa chama, em busca dessa fagulha, de que somos feitos na realidade. Como se faz isso? 1 hora pela manhã, meia hora pela manhã, no começo do dia, você se senta no lugar, quem sabe sentar em posição de lótus, com as pernas cruzadas, como os orientais, aquela imagem do Buda,
faça. Quem não sabe, se sente numa cadeira de espaldar reto, se sente, apoie os braços no corpo e mergulhe em si. Esse mergulho em si não é pensar ou recitar alguma oração, não. Nós temos que anular o mental, o pensamento, o emocional, o intelectual, que quando a gente se cala, isso é cultural também. Nós não conseguimos aqui do Ocidente limpar a mente. Principalmente quem assiste essas novelas que passam aí. Quando o cabo fecha os olhos, só vê aquelas cenas que estão lá. É isso. Limpar a mente é não pensar em nada. Não pensar em nada. Não recitar nada. Não confabular, não dialogar, não recitar. Deus é silêncio. E nós encontramos-lo quando fazemos silêncio. É tanto que o calado é aquela porção do navio que está mergulhada dentro do mar. Quanto mais pesado é o navio, maior é o calado. E tem um princípio na filosofia oriental que diz assim: quando o homem fala, Deus se cala. Quando o homem se cala, Deus lhe fala. Então é preciso limpar a mente dos desejos e das emoções que nos caracterizam. Aliás, diz a filosofia oriental que luxo e luxúria são lixo para a alma. Quem vive apegado aos prazeres carnais não é nem aconselhável fazer essa meditação, né? Porque nós ainda estamos por demais apegados às emoções do ego, do corpo, porque o corpo com o espírito formam o homem. Com a morte deste, o espírito permanece, o corpo espiritual permanece. Então, é preciso mergulhar no mais profundo de si mesmo e fazer silêncio mental. Silêncio mental. Não é aconselhável, dizem os estudiosos, nem botarmos um fundo musical, porque o silêncio atrapalha a fala divina em nós. Eles aconselham a meditação naquela frase do Cristo: eu e o Pai somos um. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Aqui Jesus está se referindo à interpretação teológica de que ele e Deus é um só. Não, Jesus não está falando disso, não. Jesus está se referindo à íntima porção divina que está nele, a chama interior que está nele. Eu, a minha chama, o meu espírito, a minha essência e o Pai somos um. Eu, a minha chama, meu espírito está nele e ele, na sua substância, está em mim. É por isso que ele acrescenta lá no Evangelho de João: mas o Pai é maior do que eu. É como se a onda do mar pudesse falar: eu e o mar somos um. Eu, a onda, estou no mar, e o mar está em mim, mas o mar é maior do que eu. Então, esse mergulho, essa introspecção do homem em demanda do seu eu interior, é uma necessidade do homem. Ele tem que exercitar isso. Na oração do Cristo, aquela Pai Nosso que ele nos ensina, os discípulos dizem a ele começa assim: Pai Nosso que estás no céu. E onde é que está o reino dos céus? Dentro do homem. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós a superfície de nós mesmos o teu reino. Faça-se a vossa vontade e não a nossa. É um convite
a saída do interior do homem, do reino de Deus, dessa substância que está em nós, que o reino de Deus está em nós, para que ela venha, para que ela flore, para que ela suba. E quando isso acontece, dizem os que experimentaram essa experiência, o homem chega a um patamar de compreensão, de tolerância e de perdão que não é comum. Só aqueles que atingiram tal patamar não se ofendem com nada. Não se ofendem com nada. Perguntaram ao Mahatma Gandhi se ele tinha inimigos. Ele disse: não, senhor. Mas os britânicos não lhe engolem. Eu não tenho inimigo, não. Porque ninguém nunca me ofendeu. Ninguém nunca me ofendeu. Ele já tinha ultrapassado o ego. Porque o cabo olha para a gente e olha novamente. Diz: que é? Mas está vendo o quê? O meu ego, a minha personalidade, está na flor da pele. Dois para dar uma tapa no mundo. Mas esses personagens já ultrapassaram isso. Aí Mahatma Gandhi disse: ninguém nunca me fez mal. Por quê? Nunca me fez mal. Somente o mal que eu faço aos outros me faz mal. Por quê? Me faz mal, me torna mal. Porque tem mal com ele, o mal que me fazem não me faz mal com ele. Somente o mal com ele que eu faço aos outros me torna mal, me faz mal com eu sou ruim, porque fiz mal ao outro. Então, só quem atingiu esse ponto profundo de si mesmo pode dizer, como Cristo disse: Pai, perdoai-nos. E veja que era quase que dizia cambada, mas não vou dizer não. E capaz da gente estar lá também, estava lá também, né? Aquela turma gritando: desce daí, rapaz! Desce daí, rapaz! Oxi, não estava fazendo o cego ver agora? Não estava ressuscitasse morto? Não fizesse o paralítico andar? Desce daí! Te salva primeiro e depois te salvar a gente. Imagine as gargalhadas, as galhofas, a zombaria, a que ponto não chegava. E ele lá em cima de uma cruz pregado, e graças a Deus com os braços abertos. Recitou para gerações futuras e nunca sairá de seu evangelho: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Ele via na gente, não um bocado de menino impossível, não. Era um bocado de menino, pichitotinho, de um ano e meio, andando dentro de casa, quase botando a mão na tomada. Perdão, meu filho, não. Aí, mamãe, esse sem saber de nada, ia botando o dedo na tomada. Para ele, a gente era aquilo. A gente não tinha noção de quem era ele que estava pregado ali na cruz. Como vai nos dizer mais tarde? Jesus foi a luz viva que do céu desceu à terra. Veio para o que era seu, mas os seus não compreenderam. E o expulsaram do mundo como um malfeitor vulgar, como um bandido. Nas sentenças encontradas nos arquivos do Monte de Vilarim, tinha um processo, parte do processo contra Jesus. É um aproveitador da casa de viúvas e explorador de órfãos. Pesava contra aquele homem. Tinha quem dissesse isso. Eu vi ele na casa, viu? Da viúva na fulaninha. Vive lá. Tinha quem dissesse isso. Explorador das casas de viúvas. Veja como é fácil abrir a boca e acusar. Só não sabiam quem estavam acusando. A excelência do homem que estava ali pregado na cruz. Então, só quem atingiu esse patamar profundo de si mesmo, esse reino dos céus de si mesmo, é capaz de perdoar, é capaz de compreender, é capaz de chegar a verdades tão profundas. Então, quando ele diz que o reino dos céus é um tesouro oculto
compete a cada um de nós mergulhar nas profundezas de si mesmo, fazendo um exercício diário de meia hora. Nos ensinam os grandes iniciados, né? Aqueles que enveredaram por esse caminho. Mahatma Gandhi dizia: quando o único homem atinge as culminâncias do amor, é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Quando o único homem atinge as culminâncias da automeditação, do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Então, é necessário a nós, os homens, esse mergulho nessa porção que está dentro de nós. Não é fácil. O próprio Jesus diz: o caminho que conduz à salvação, ao reino dos céus, a porta é apertada e o caminho é pedregoso. Poucos são os que enveredam por ela. Poucos, porque os gritos da margem do mundo material são mais fortes. Emmanuel diz que nós estamos sempre tropeçando e errando para nos levantarmos em seguida. Por que isso acontece? Ele mesmo responde: porque a nossa trajetória pela sombra, pelo vício, pelas paixões, ela é milenar. Há milhares e milhares de anos, de séculos, que a gente vem na mesma pisada. Começamos a ler acerca de Jesus e quando vem a necessidade do perdão, não perdoamos. Da abdicação dos prazeres do mundo, não queremos abdicar. Nos apegamos às sugestões das sombras, às formas que passam, aos prazeres imediatistas do corpo. Quando há um prazer profundo na alma, há uma satisfação profunda na alma, né? E só quem atingiu esse patamar profundo pode dizer como o apóstolo Paulo: não sou eu que todo dia eu morro, todo dia eu vivo, mas não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. Que Cristo é esse que o apóstolo Paulo está falando? O Cristo interior. Porque tem Jesus que alcançou o seu Cristo interno, a porção divina, né? Jesus, o Cristo, o enviado, é a porção divina que está em Jesus. O que se chama o Pai. O Pai está em mim, o Pai também está em vós. Jesus não enganou o homem. Jesus preparou o homem. Jesus ensinou o homem acerca das verdades eternas. Ele não disse que era o único Filho de Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Agora, vamos dizer assim: Pai nosso, dele e de dos outros e de todos nós. O pão, dai-nos o pão nosso, o pão de todos nós, né? Então Jesus também se diz Filho de Deus. O recado que ele mandou pela mensageira quando ressuscitou a Maria de Magdala, ele diz: ide dizei aos meus discípulos que eu vou na frente deles para a Galileia. Ide dizer aos meus irmãos que eu vou na frente deles para a Galileia. Quando fizerdes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foste a mim que fizeste. Jesus se diz Filho de Deus, Jesus se diz irmão nosso, né? Então essa porção divina, ela está no homem e nós poderemos alcançá-la com a maior naturalidade, naturalmente, com exercício, com a perseverança. E qual é a essência
E qual a essência do Evangelho do Cristo de Deus? Qual a essência? Qual o maior mandamento? Qual o maior conteúdo do Evangelho de Jesus? Ele responde: o amor a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua compreensão. Este é o primeiro e o maior mandamento. E aqui tendes o segundo, que é igual ao primeiro: amarás ao teu próximo como a vós mesmos. Aí estão, resume Jesus, todas as leis e os profetas, tudo que foi dito. As leis que os judeus seguiam eram 613 leis. Jesus cita duas e resume essas duas. Aí nessas leis estão contidas todas as leis e os profetas. Essa é a nata. Isso é a quintessência do Evangelho do Cristo. Isso é o resumo de tudo que está escrito. A ação do amor, a prática do amor, a ação do amor. Não existe outro caminho. No frontispício da doutrina espírita está lá: fora da caridade não há salvação, porque não se chega a lugar nenhum. Você tem que sair de você em benefício do outro, em benefício do semelhante. O Espírito Emmanuel dizia a Chico Xavier: lembra-te, meu filho, de que quando pedires algo a Deus, algo deves fazer, para que algo possas merecer. Nós temos que sair em socorro do semelhante, em socorro do necessitado, em socorro do irmão que está em maior dificuldade do que a nossa, em maior provação do que a nossa. E aqui está o remédio para quem tem depressão, para os depressivos, para os que estão angustiados, amargurados da alma, só querem estar trancados no quarto, na penumbra, no silêncio, sem tomar banho, isolado lá no canto. Só existe um remédio: você se esquecer de você e sair com o socorro do semelhante que chora, do semelhante que sofre. No Livro dos Espíritos há uma mensagem belíssima da realeza, da rainha de França. Ela bota uma mensagem linda que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz: quando eu cheguei aqui, pensei na condição de rainha encontrar-me muito acima de todos os meus súditos. Ler do engano, eu encontrei aqui aqueles meus criados, os mais pequeninos, os mais desprezíveis para mim, muito acima de mim. Aqui não nos perguntam os títulos que nós conquistamos. Aqui não nos perguntam quem fomos. Aqui querem saber quantas lágrimas nós enxugamos, quantas fomes nós matamos. Veja que coisa. Aqui querem saber isso: quantas lágrimas nós enxugamos. É preciso que saiamos de nós, do homem orgulhoso, do homem vicioso, do homem carnal, do homem cheio de luxúria, que é próprio do homem que está no mundo, que está no corpo. Só os grandes místicos conseguem frear, conseguem dominar as energias do Kundalini, essa energia do sexo que é muito forte. E ela é necessária, porque se não fosse assim, a humanidade se extinguiria, não é? Mas dizem os estudiosos: a pior descoberta do homem de todos os tempos foi a cama de casal. Quando o animal procria só para perpetuar a espécie, quando ele entra na sua regra natural, que nós chamamos de cio, o homem que se considera maior do que o animal faz uma cama para usar a hora que lhe aprouver, sem nenhuma disciplina nesse campo. E nós do Ocidente estamos mergulhados nisso. As nossas novelas, os nossos filmes, as propagandas, os outdoor,
não é? A televisão nos traz essa mensagem através da visão, da audição, né? A cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Então, nós vemos aí a disparidade de conceitos entre o Oriente e o Ocidente. Mas tudo isso o homem pode se conter, o homem pode se dominar, o homem pode frear os seus impulsos e ir em busca dessa posição divina, dessa parte divina que está nele. Não é? A doutrina vem nos dizer, não é, que grandes mensageiros do mais alto estão mergulhados na terra nas mais humildes condições. Muitos deles, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a luxúria, a ambição chegaram a pontos terríveis. Espíritos de escola, espíritos nobres, pediram para voltar na mais humilde das condições. Muitos nas condições de escravo, muitos escravos e leprosos, para conseguirem vencer o orgulho que ainda lhes caracterizava. Na poesia, na literatura espírita, nós vamos ver histórias fantásticas desses espíritos que mergulharam a fundo, não é? Nessa condição, tentando dominar o orgulho que não conseguiam dominar. Nós vamos ver, através da poesia de Cornélio Pires, por exemplo, onde ele conta uma história dessa, um espírito nobre, né, que não conseguia, ainda tinha resquícios em si de orgulho, de vaidade muito fortes. Ele vem na condição de escravo, numa condição humilde e leproso, para ver se dominava o orgulho, esses sentimentos. E muitos deles, no momento do desencarne, o próprio Jesus Cristo veio recebê-los. Entre as muitas poesias que falam disso, tem uma de Cornélio Pires, intitulada A Despedida de Vital, onde ele conta a história desse espírito. Ele diz assim: lua cheia, na choça a que se apega, morre Vital velhinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro, ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora, lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrimas carrega na carcaça, jogada ao chão, sem fogo, suando, enxerga o moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz raspeira. Mas, diz o moço, envolto em luz dourada: Vital, eu sou Jesus, venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Então, nós vamos ver espíritos iluminados vestindo a vestimenta carnal de forma mais humilde possível, para debelarem de uma vez por todas de seus espíritos o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Entre as parábolas do Cristo, tem a parábola famosa, a do joio e a do trigo. Jesus diz
que o homem semeou nas suas propriedades o trigo, mas os seus inimigos vieram durante a noite e semearam o joio. Quando cresceu o trigo, lá estava também crescendo o joio. O joio e o trigo são muito parecidos. Só se vai saber a diferença de um do outro quando eles estão produzindo, porque o joio tem um pendão mais fino e mais comprido, e o trigo um pendão menor. Então os criados disseram ao dono da vinha, do campo: o senhor quer que a gente arranque o joio? E Jesus dá um conselho que agrônomo nenhum do mundo daria, porque a semente, a erva daninha, atrapalha o crescimento da plantação principal. É preciso que se arranque a erva daninha para que a plantação principal tire do solo a seiva necessária e não divida com a erva daninha. Aí Jesus diz: não arranqueis o joio, deixem crescerem juntos, e lá na colheita nós separaremos um do outro. Veja que Jesus não permite que os espíritos maus sejam criados longe dos bons. Jesus não permite que espíritos imperfeitos saiam de junto dos bons. Ele deixa que tudo seja criado junto. Porque o espírito bom, ele sai de regiões belíssimas do mundo espiritual para a dimensão carnal. E o espírito das trevas, perverso e mau, ele sai de regiões escuras para vestir também a vestimenta de carne e viverem juntos na dimensão material. O espírito bom com o espírito menos bom. Porque o espírito perverso, ele é perverso porque ele ainda é ignorante acerca de sua realidade. Ele não tem maturidade espiritual. É por isso que se comprar fazendo mal. Mas se ele soubesse que o mal que ele faz aos outros, na verdade está fazendo a ele mesmo, ele não faria. Porque o homem não consegue ludibriar as leis cósmicas, dando a cada um conforme o seu merecimento. O perverso, onde quer que ele esteja, a vida lhe encontrará para lhe devolver as perversidades que ele fez aos outros. E não se equivoca. O camarada, hoje um homem bom, um homem de bem, pai de família exemplar, atravessa a rua com a valise 007, saiu de casa, beijou a esposa, os filhos, quando foi atravessando a rua, uma bala perdida, pô, entre os olhos bons, pô, matou. Mas meu Deus, como foi isso? Oh, minha Nossa Senhora, seu fulano tão bom, mas esse homem nunca fez mal a ninguém, nunca deu uma tapa em ninguém nessa vida. Porque se ele tinha atrasado um passo, ou adiantado um passo, a bala não tinha pegado ele. Não é mesmo? Notaram? Essas coincidências da vida. É aquela cantiga: se eu não tivesse parado no posto para abastecer o carro, se eu não tivesse pedido aquele lanche demorado que a garçonete demorou, eu não tinha te encontrado. Não é? Se ele adiantasse um passo ou atrasasse um passo, a bala tinha passado, não tinha pegado em cheio. Mas aí são os trâmites da vida. Nós não ludibriamos as leis cósmicas, as leis universais. A vida nos encontrará. Seja qual for a instância, o mundo do universo em que a alma humana esteja estagiando, a vida nos encontrará para nos devolver o bem ou o mal que tenhamos feito aos outros. E Emmanuel diz assim: toda vez que as leis cósmicas procurarem um infrator para corrigi-lo, para puni-lo, porque ele errou no passado, e o encontrar trabalhando no bem, que aquela dívida seja prorrogada indefinidamente. Eu vou repetir. O Espírito de Emmanuel diz: toda vez que as leis cósmicas procurar o homem para corrigi-lo, porque ele errou no passado,
quando a justiça procura o homem para puni-lo pelo que ele andou fazendo de errado, e encontrar esse homem trabalhando no bem, que aquela dívida, que aquela correção, que aquela corrigenda seja indefinida por tempo indeterminado. Toda vez que encontrar o infrator trabalhando no bem, aquela dívida deve ser prorrogada por tempo indeterminado. Então, isso é um convite para que trabalhemos e nos esforcemos na prática do bem. Era isso que eu queria dizer a vocês. Agradeço pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Eu vou um abraço aqui, que sobrou na minha mão. Um abraço aqui, que sobrou na minha mão. Bem, na verdade, nós temos como parâmetro os grandes iniciados, os grandes santos, por que não dizer igreja? Nós temos recentemente uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi, um Francisco de Assis, que é uma coisa interessante. Quando Jesus diz assim, não pode o discípulo ser maior do que o mestre. Esse é um detalhe interessante. Chico Xavier era muito humilde, Francisco de Assis era muito humilde, mas não pode o discípulo ser maior do que o mestre, ser mais humilde do que Jesus, serem mais amorosos e caridosos do que Jesus. Não pode. O mestre é o mestre. E aí a gente imagina como era a figura desse mestre, de Jesus. A magnitude desse homem, a beleza desse homem. Quem lê o livro há 2 mil anos vai ver quando o senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Chico Xavier na época de Jesus, ele era senador na Judéia, né? Senador romano estabelecido na Judéia, porque Roma tinha conquistado as terras da Palestina, e o Senado e Pilatos eram representantes de Roma na Judéia, e os senadores estavam lá com ele também, fixando o governo romano. E a filhinha dele, do senador Públio Lentulus, Flávia, que dizem que era Chico, nas suas encarnações pregressas, quando Emmanuel apareceu a primeira vez a Chico, Chico diz assim, foi pelos idos de 1931, numa das nossas reuniões habituais, eu vi pela primeira vez o generoso Espírito Emmanuel ao meu lado. O que me espantou era que ele estava por detrás dele uma cruz luminosa. E depois das minhas perguntas iniciais, ele me respondeu: descansa. Qual foi a pergunta que Chico fez a ele? Quem é o Senhor? Né? Depois da minha pergunta inicial, ele respondeu: descansa. Tão logo te sinta melhor, eu pretendo igualmente colaborar na difusão da doutrina espírita. Só hoje me vejo na sua presente encarnação, mas os nossos espíritos estão unidos pelos laços mais santos do sentimento. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração e o teu coração para o meu se perde na noite dos tempos. O sentimento afetivo que me impele para o teu coração e o teu coração para o meu, a sua origem se perde na noite dos tempos. Em Roma, há 12 mil anos atrás, há quem diga que o senador romano, que era Emmanuel, e Flávia era Chico, seu filhinha. Quando ele vai procurar Jesus para curar a filhinha, que a menina pede, via a criada conversando com a mãe no quarto da menina, a criada que ouvia as pregações de Jesus e passando para ali, a esposa do senador, os conceitos que Jesus dava. Quando o pai disse assim, a menina amanheceu com a lepra, que ela era leprosa, com as manchas muito acesas, as feridas muito vivas, que a lepra era uma coisa horrível há 12 mil anos atrás, ainda hoje é, hoje estaciona, não se trata, mas estaciona. A lepra é 2 mil anos atrás. Então ele todo
menina: que presente minha filha quer que o papai mande buscar? Lá na ilha de Chipre, diga, que brinquedo você quer? A menina disse: papai, eu quero o profeta de Nazaré. A menina que ouvia a criada falando de Jesus. Aí, ele sai e vai procurar Jesus. Então, ele vai descrever a figura do Cristo. Ele está lá no sítio, quando o sol descamba, 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, ele vê pisadas se aproximando dele. Era Jesus. Então ele descreve mais ou menos assim: tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordioso, beleza suave e indefinível, longos e sedosos cabelos emolduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade suprema e singular energia, irradiava-se de sua figura melancólica e majestosa uma irresistível fascinação. Emmanuel se encontra com Jesus. Esse homem aí, a humildade desse homem, a de Chico Xavier, de Maria Teresa de Calcutá e de Mondúzio, de Francisco de Assis, não era maior do que a dele. A mansuetude desse homem é uma coisa que foge à imaginação da gente. O sentimento do amor. Chico era uma pessoa puríssima, no trato com as pessoas, uma voz mansa, uma voz, era uma candura. Mas o amor, a humildade de Jesus, porque está escrito: não pode o discípulo ser maior do que o mestre. Então, esses referenciais, essas criaturas, esses homens, não é, que assimilaram a mensagem de Jesus, são eles que nós devemos seguir. Pedro, por exemplo, no ano 67, foi pregado numa cruz, e Clemente de Roma, no século II, vai dizer que Pedro morreu numa cruz em forma de X, e que no momento de que ele foi crucificado, ele pediu para que a cruz fosse botada de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Bote de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então, os parâmetros são esses. Eu tenho que falar em idoso. Eu me lembro de uma comunicação de Chico, que Chico dizia: a poetisa Francisca Clotilde de Souza, ela é cearense, desencarnada. Ela escreveu pelos idos de 45, uma poesia através de Chico, Atos de Natal. Ela subiu na espiritualidade a dimensões mais altas e ficou sabendo que Jesus visitava a terra, e Chico dizia isso, que na noite de Natal Jesus visitava pessoalmente a terra entre 11 horas e 1 hora da manhã, 11 horas da noite e 1 hora da manhã. Jesus visitava os abandonados das ruas e de casa, os abandonados das ruas e das casas. Quem são esses abandonados? Os velhos e os filhos, muitas vezes porque as esposas não querem, não é? Seu pai está limpo da pipeta, agora ele está fechando a xixi, se mijou todinho já. E o camarada, em vez de tomar partido de papai, tem medo de dormir no sofá, toma partido da mulher. E abandona o papai, bota o papai no quartinho lá de trás. Rapaz, ficou um absurdo. Isso é de maneira, você está com a mulher. Está com nervo à flor da pele. É preciso parar e entender. Papai foi menino. Papai já subiu em pé de pitomba. Já tirou ninho de passarinho trepado em pé de goiaba lá em cima, na ponta da galha. Menino, com 10, 12 anos. Hoje papai, não é? De 16, de 17 anos, a numeração se inverteu. Papai não tem mais condição. À medida que o tempo vai passando, os órgãos vão se exaurindo. É tanto que mostra uma exaustão dos órgãos físicos. O coração bateu tanto, o rim funcionou tanto.
o pulmão funcionou todo. Está aquela porcaria, como se diz aqui no interior, não funciona mais, não puxa mais o ar, não é? Os esfíncteres da urina não sustenta mais. Se diz numa linguagem melhor, está todo mijado. Temos que respeitar, porque hoje é papai, amanhã seremos nós. E aquilo que nós fazemos aos outros, a vida se devolve para cima da gente. Nós temos que amar. É meu pai, que está velhinho, limpou-se agorinha, mas borrou-se todinho de novo. Mas papai, tem que ter cuidado, tem que ter paciência. Se tiver paciência de cuidar, contrate alguém, reverte entre os irmãos. Eu tomo conta de papai, vai passar. Vamos amar, é um meio de ajudar. Não é? E as crianças também. Temos que dar o exemplo da criançada amar, amparar, proteger.